Segundo a Torá, haverá esperança para cristãos e muçulmanos? O grande erro de Israel foi descartar ensinamentos da Torá e adotar elementos da cultura ocidental, na tentativa de promover uma convivência pacífica com o Islã, procurando separar a religião islâmica dos atos praticados por seus militantes. Os ensinamentos da Torá são claros e objetivos, não deixando margens para dúvidas ou meio-termo. Dessa maneira, determinados atos de violência são apresentados exclusivamente como ações de milícias classificadas como grupos terroristas, como se não tivessem qualquer relação com princípios ou interpretações religiosas islâmicas. É necessário diferenciar o Islã como religião de seus seguidores, os muçulmanos. Todo muçulmano está sujeito aos princípios estabelecidos na Sharia e apoiam seu cumprimento, não considerando violência a sua execução. Um exemplo é o ocorrido em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas realizou um ataque contra Israel, que resultou na morte de civis, militares e no sequestro de pessoas. Israel e grande parte da comunidade internacional classificaram o episódio como um ataque terrorista e um massacre. Para o Islã, foi seus militantes, em obediência a seu Deus, realizando uma ação de caráter religioso e político, em conformidade com os princípios estabelecidos na Sharia. Precisamos entender, porém, que uma coisa é a doutrina religiosa, outra são seus adeptos, que podem interpretar, praticar e até mesmo questionar os ensinamentos de sua própria religião. Judaísmo, cristianismo e islamismo são tradicionalmente classificados como 3 religiões monoteístas, que afirmam sua relação com o Deus de Abraão. Entretanto, apesar dessa referência comum, existem diferenças fundamentais entre elas, quanto à natureza de Deus, das escrituras reconhecidas, das leis, dos costumes e das formas de culto. O judaísmo afirma a existência de um só Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conforme apresentado na Torá e na Taná. O cristianismo também afirma servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porém desenvolveu uma compreensão de Deus baseada na doutrina da Trindade, segundo a qual Deus é um em essência e se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O islamismo, por sua vez, afirma a existência de um só Deus, Alá, o Deus de Abraão e Ismael, reconhecendo Abraão como um importante patriarca da fé, estabelecendo, entretanto, uma tradição teológica e jurídica própria, distinta tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Assim, embora essas 3 tradições reivindiquem uma relação com a fé de Abraão, não podemos ignorar suas profundas diferenças teológicas e doutrinárias. Cada uma possui sua própria compreensão acerca de Deus, da revelação das Escrituras, da lei e da maneira como o ser humano deve relacionar-se com o Criador. Portanto, esses 3 monoteísmos jamais coexistirão em paz em um mesmo território, o que é comprovado pelos conflitos que ocorrem em nações que adotaram tal conceito. Visto como essas diferentes tradições não podem conviver sem que suas divergências religiosas se transformem em conflitos políticos, sociais ou territoriais. Portanto, segundo os ensinamentos da Torá, existe esperança para aqueles que seguem religiões diferentes da tradição israelita? Nesse contexto, qual seria a condição dos cristãos e dos muçulmanos diante dos princípios apresentados pela Torá? Para a religião cristã e a religião islâmica, a resposta é não, não há a menor esperança. Já para cristãos e muçulmanos, não importando sua etnia, a resposta é sim, desde que adotem a mesma conduta de Raabe e de Ruth, a moabita. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, verso 11. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16.
Shalom a todos.